Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Estamos felizes porque o Senhor nos concedeu esta oportunidade. E é até o tema da mensagem no qual eu escolhi para estar aqui compartilhando com os irmãos nesta noite. Eu sempre falo que sempre é um privilégio a gente conseguir levantar com saúde, deitar com saúde e estar aqui adorando ao Senhor de alguma forma, com cântico, na palavra, intercedendo. De certa forma, o Senhor chamou todos que estão aqui para adorar em espírito e em verdade. Também sabemos que se nós quiséssemos ir para casa agora, aquilo que já foi cantado e aquilo que já foi falado nesta noite já é o suficiente para nós sabermos em quem nós temos depositado a nossa confiança diariamente. Mas o Senhor separou mais esse pouquinho de tempo para nós falar um pouco da palavra dele. Eu espero que nessa noite que parta do meu coração, um coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Evangelho de Lucas, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhe digo que não. Mas se não arrependeres, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre ele a torre de Siloé eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não arrependeres, todos vocês também perecerão. Então Jesus contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não der, corte-a. Irmãos, essa história vai se dar na última viagem que Jesus fazia antes de ser crucificado. Jesus parte da Galileia para Jerusalém. E dentro desse trajeto, ele vai acontecer alguns momentos marcantes, que já dentro dessa introdução, nós vamos entender que o Senhor tem nos dado oportunidade, como aconteceu nessa história. E o que nós não podemos perder são essas oportunidades que o Senhor nos proporciona todos os dias. Jesus subia para Jerusalém, a média de 140 quilômetros. Naquela época a lei regia que tinha uma certa quilometragem que você poderia rodar por dia. Então essa viagem toda demorava de 7 a 10 dias para acontecer. E o Senhor subia para Jerusalém. E no decorrer de toda essa viagem, aconteceu alguns fatos. O primeiro dele ele chegar em Jericó,
ele teve, na verdade eu falo ao contrário, o cego teve a oportunidade de encontrar com ele, e ele realiza um milagre e cura um cego na entrada de Jericó. Jesus anda mais um pouco e vai passar a noite na casa de Zaqueu. Lá é mais uma oportunidade que foi surgida e que foi aproveitada. O Senhor dorme, salva a casa dele e segue viagem. Mais à frente nós vamos ver na parábola do capítulo 19 que o Senhor encontra com um mancebo de qualidade, aonde explica para ele os princípios da salvação, dá para ele o caminho da salvação, e o Senhor continua a sua caminhada. No meio dessa caminhada, todos eles estavam acompanhando o Senhor. Os discípulos estão discutindo entre eles: quem de nós será o maior? O Senhor usa de mais uma oportunidade, pega uma criança e fala para ele: aquele que não agir, aquele que não se comportar como uma criança sequer, ele vai entrar no reino do Senhor. E assim foi vários ensinamentos. Mais à frente o Senhor vai encontrar com a situação que causou um certo alvoroço no meio da sociedade no qual ele estava passando, quando a mãe de Tiago e João chega para o Senhor e faz para ele um pedido muito inusitado, né? Mestre, eu preciso que o Senhor coloque um à esquerda e o outro à direita no seu reino. Ou seja, aqueles que estiver de fora, arrume um lugar para sentar. Eu te faço esse pedido. É a mãe mais babona da Bíblia, né? Ela estava preocupada, ela estava querendo essa oportunidade. E assim, o Senhor vai seguir, Jesus vai andando e vai deparando com situações, vai criando oportunidade, e essas oportunidades vêm transformando em ações na qual aquele povo vai se aproveitando dessa viagem de Jesus ao centro religioso de Israel. Mais à frente o Senhor chega na casa de Simão, aonde que estudiosos falam que ele era o leproso, ou seja, para ele receber Jesus, teve que ter um milagre, porque Jesus não iria entrar ali se não tivesse. Então, estudiosos falam que ali também teve mais um milagre. E quando ele está ali, Marta preocupa da mesa para servir o Senhor. E Maria vem com um frasco de perfume e serve ao Senhor com esse frasco. E oferece esse frasco de perfume de nardo puro para enaltecer o Mestre. E quando o Senhor está saindo da cidade, ele também tem mais 2 milagres que ele faz. Meus irmãos, a introdução que eu quero que os irmãos entendam nessa noite é que oportunidades, elas surgem em nossa vida de uma forma inesperada. E essa oportunidade que eu estou falando aqui nessa noite não é oportunidade de sermos de ser um coach que está falando, é a oportunidade de nós frutificar, porque vamos entrar ainda aonde no texto eu quero chegar, que é o da parábola, é de frutificar na obra do Senhor. Quando no culto da virada do ano foi falado sobre o tema, né, que a gente vai trabalhar esse ano, que é o da visão, e tem lá aquela seara, isso chamou muito a minha atenção. Eu, até quando o pastor postou, não sei se foi lá no WhatsApp, se foi no Instagram, que a Camila me mostrou, e colocou um V lá, e a gente ficou, o que seria, aí a gente viu a imagem, tentei associar, e aquele pegou e falou sobre a visão. Isso é de suma importância, porque muitas das vezes nós vamos caminhar, nós vamos ter oportunidade e vamos perder a visão. Nós vamos caminhar com Jesus, vamos encontrar com Ele, mas nós vamos perder a visão.
Nessa oportunidade, Jesus tem um bate-papo com os judeus. Aí nós vamos chegar lá, realmente, em Lucas 13, na parábola da figueira. O Senhor tem um bate-papo com os judeus, que os judeus chegou para Jesus meio que contando uma vantagem. O senhor ficou sabendo que os galileus foi lá na adoração e Pilatos mandou sacrificar? E o negócio foi bem no momento da adoração, porque a Bíblia fala que o sangue dos galileus misturaram com o sangue do sacrifício. O senhor está sabendo disso? Jesus não perdeu a oportunidade de falar para eles assim: o que vocês querem dizer com isso? Estão se julgando melhor do que os galileus? Vocês esqueceram que a torre de Siloé caiu e mataram 18 dos seus? E aí? Você sabe o que Jesus está falando para mim nessa noite? Que o meu pecado não é diferente do seu? Que as minhas fraquezas não é diferente da sua? Que eu não tenho o direito de apontar qual que é o seu erro? Que eu não tenho o direito de apontar qual que é a sua fraqueza? Porque parece que ficou muito cômodo nos satisfazer em ver a fraqueza alheia. E esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. Os judeus chegaram eufóricos. E aí, mestre, o senhor viu? Pilatos mandou liquidar a galera. Mas já esqueceram que a torre de Siloé caiu e matou 18? Foi só porque ela caiu? Vocês são melhores do que os galileus? O fato de eu estar aqui em cima e o fato de nós ter entrado dentro desse templo hoje para adorar o Senhor não significa que somos melhores do que ninguém. Estamos aqui por uma condição, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Porque se não fosse o Senhor, ninguém de nós estaria aqui hoje. E o Senhor vai ensinar isso para nós. E o Senhor vai ensinar isso para nós mais à frente. Nós vamos entrar mais. Porque está virando e acaba com o nosso ego humano vai se alimentando de ver a tragédia alheia, nós apontando, e nós vamos caminhando, assistindo, apontando, e o nosso templo, aonde que o Espírito Santo tem que morar, ele vai se desfazendo. E o Senhor, ele não perdeu a oportunidade de falar isso para os judeus. No versículo 3 e no 5, eu lhe digo que não, mas se não arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé era mais culpado que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhe digo que não, mas se não arrependeres, todos vocês também perecerão. A diferença de alguém que morre, o Senhor quer falar para nós nessa noite e quer deixar isso claro, que a diferença daquele que morre e daquele que vive no pecado tem o mesmo quilate, tem o mesmo peso para ele. Os judeus apontaram e riram e esqueceram que estava apontando. O Senhor quer, Jesus fala para eles assim: vocês acham que da mesma forma que eu vou medir a morte desses galileus, eu vou medir vocês que estão em pecado? Isso traz para mim nessa noite uma reflexão. Isso traz para nós nessa noite uma reflexão. Morrer no pecado tem o mesmo peso do que viver no pecado.
o Senhor, Ele dá essa palavra aos judeus e vai contar para eles uma parábola. O Senhor começa a contar para eles. Uma figueira, ela foi plantada dentro de uma vinha. Não se plantava figueira dentro de vinha. A figueira estava no lugar dela e a vinha no lugar dela. Para começar, a vinha era uma lavoura, era um plantio naquela época que tinha o maior cuidado. Contratava-se escravo para plantar tâmaras, plantar figueira, mas lá na vinha não. Lá na vinha tinha que ser parente. E se algum daqueles parentes tivesse doente, não poderia ir trabalhar para cuidar da vinha naquele dia, para preservar a vinha. O que esse fazendeiro na parábola ele faz? Ele planta uma figueira lá na vinha. Você está entendendo? Que não era para nós estar aqui. O Senhor tem cuidado de nós e falou assim: vou pegar vocês e vou colocar vocês aonde que tem um cuidado. A vinha é isso aqui. Você está entendendo que não era para nós estarmos aqui? Mas o Senhor falou assim: deixa eu pegar essa figueira, colocar ela nessa vinha, porque a vinha era bem tratada. A vinha tinha pessoas separadas para cuidar dela. Deixa ela aí, eu vou cuidar dela. O que nós precisamos entender é: se nós estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor cuida de nós. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor nos separou e colocou no lugar de abrigo seguro. Mas vamos tentar entender isso de uma outra forma que vem sendo vendida ao longo de todas as mídias da teologia da prosperidade, que quando você está aqui, você não tem sofrimento. Quando você está aqui, você não perece. Há líderes que quando adoecem, eles precisam de ficar em casa, para não mostrar para os seus liderados que ele está doente, porque senão vai contradita aquilo que ele fala, porque eu estou vendendo que quando você vier para cá, para dentro da vinha, tudo vai ser uma maravilha, tudo vai ser diferente. Mas não, o Senhor fala que as intempéries da vida, ela é para mim, ela é para você. O que muda nós estarmos aqui é que nós passamos por ela com Ele. O que muda para nós é que nós estamos na vinha, e nós sabemos quem é o lavrador da vinha. A diferença até aí, mas nós vamos encontrar intempéries. Não já pensou em desistir de alguma coisa? Não já pensou em parar? Quantos já não pensou em tirar a sua própria vida? Mas ele estava lá. Ele, o lavrador da vinha, estava lá e estava falando: calma, nós vamos tratar dessa figueira. Mas vamos lá. A misericórdia do Senhor, ela é grande em nossa vida. O fato de nós estarmos aqui não é por esforço nosso, não é porque nós falamos bonito, não é porque nós cantamos bonito, não é porque a gente sabe pregar,
não é porque que a gente sabe evangelizar, não. O que nós temos que entender é que nós estamos aqui é só pela misericórdia do Senhor. E isso, mais uma lição que nos traz para nós, é uma lição de avaliação. Todo lavrador, todo seu fazendeiro faz um investimento para plantar essa vinha. E quando ele fez esse investimento, depois do investimento ele quer o quê? Ele quer resultado. Qual tem sido o nosso resultado para a obra do Senhor? Qual tem sido o nosso resultado para a obra do Senhor? Sabe por quê? Faz uma reflexão rapidinho de 30 segundos na sua mente. Quem era você antes do Senhor te encontrar? Quem era você antes do Senhor te encontrar? Talvez você nem estaria aqui, mas o Senhor fala assim: eu já te conhecia desde o ventre de sua mãe. E quando Ele faz esse investimento em nós, quando Ele nos proporciona saúde, quando Ele nos proporciona mudança de caráter, quando Ele nos proporciona bênçãos, Ele está fazendo investimento. Ele está assim: e aí? E o fruto? E o fruto? O que eu estou esperando é o fruto. E o fruto para a obra? E o crescimento da obra? Eu estou esperando que dê fruto. Porque quando vai plantar uma figueira, não se planta uma figueira para tirar lenha, não se planta uma figueira para dar sombra, se planta uma figueira para dar fruto. E o caso, a parábola dessa figueira, quando toda vez que ele chegava, que ele encontrava que não tinha fruto, ele ficava: e aí? Se o Senhor nos chamar hoje, quantos frutos a minha figueira está disposta a entregar? Ou quantos frutos ela já entregou? Ou quantos frutos ela está entregando? Ou vamos ser igual o mar morto, só recebe e não consegue gerar nada, só recebe e não consegue gerar nada. Nós entramos aqui, queremos ouvir um louvor, queremos ouvir uma pregação, queremos receber bênção, mas o que eu tenho entregado? Aonde que está o meu fruto? O que está faltando na minha figueira? Que tipo de adubagem está faltando na minha figueira? Que tipo de terra está faltando nela para ela gerar fruto? Isso vai nos confrontando, porque vai acostumando a não dar fruto e só querer receber. Nós não fomos chamados para dar sombra, nós não fomos chamados para virar madeira, nós fomos chamados para dar fruto. Aonde que você está plantado? É no ministério do louvor, é no ministério da intercessão, é no ministério da... não sei aonde. Eu não sei aonde, mas você tem dado fruto, ou eu tenho entrado aqui somente recebendo. Só quero receber, mas não tenho devolvido os frutos. Eu tenho me fortalecido, ouço louvores, ouço pregação, mas eu esqueço de dar fruto lá na escola, eu esqueço de dar fruto lá no meu serviço, eu esqueço de dar fruto lá na minha família, eu esqueço de dar fruto no meu convívio social. Não é só aqui dentro. O fruto, nós somos uma figueira, e precisa de olhar para nós e falar: essa figueira, ela não vai ser cortada, ela está dando fruto. Ele chega a uma situação, ele chega no momento que ele fala: não, se não for dar o fruto, nós vamos cortar. Se não for dar o fruto, nós vamos cortar, nós vamos tirar fora. Não é interessante? Já tem 3 anos que eu venho aqui, já tem 3 anos que eu piso aqui, venho procurar o fruto dela e não encontro. Ele fala: não, calma, deixa ela ficar só mais 1 ano. Se você estiver entendendo, no final você vai assim, a minha intenção não é que você
aplauda. A minha intenção não é que você pule, a minha intenção é que o seu coração saia aqui nessa noite pensando assim: o Senhor me plantou num lugar que não era nem o meu lugar, Ele só me trouxe para aqui para cuidar de mim. É só que o seu coração saia daqui nessa noite pensando assim: Ele tem paciência demais comigo, Ele tem muita paciência, Ele vai trabalhando com nós assim: arreta para cá, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali. Ele vai investindo em nós, Ele vai investindo, Ele te dá capacidade, raciocínio, inteligência, Ele te dá dicção nas suas palavras, Ele te dá formas de liderar diferente. Ele vai investindo e fala assim: essa figueira, eu ainda tenho esperança que ela ainda vai dar fruto. Aí a figueira, ela tem um propósito. Ela tem um propósito. E muitas das vezes o que nós vamos perder, o que nós perdemos, é o propósito para que nós estamos plantados. Quer um exemplo? Pula dentro de um lago e vai lutar com um peixe grande e vê quem sai melhor. Qual que é o propósito dele? Sabe nadar, né? Você pode ser o top. Eu não sirvo para isso não, eu afogo até no chuveiro. Pula dentro de um lago com um peixe grande e tenta segurar ele lá dentro se você consegue. Agora inverte, traz ele para fora, coloca ele na terra e mede força com ele. Com 30 segundos já perdeu o oxigênio e você venceu. Sabe o que é? É o propósito. Estava vendo hoje, Acácio, que esse dedinho pequenininho representa quase 50% da nossa estabilidade e de proporção da gente se movimentar. Exceto aí as mulheres, talvez, eu não vejo de ninguém aqui. E olha qual que é o propósito dele. Sabe o que eu estou querendo dizer? Não precisa estar aqui com o microfone na mão, não precisa estar cantando para você saber qual que é o seu propósito, não. Você tem que só saber que você é mais uma figueira plantada na vinha. Você só tem que saber que para essa igreja funcionar, tem uma galera de gente intercedendo. E sabe o que isso aí acontece? Não precisa de eu postar lá que eu estou orando, não precisa eu postar lá, Renê, que eu estou intercedendo por você, não. Não precisa não, sabe por quê? Porque está escondido aqui dentro do sapato aqui, ele me proporciona lá 40% até 50% de estabilidade, eu ficar aqui em pé. E ele é o menorzinho. O Senhor não está interessado de maneira alguma em estatura física, em porte físico, em porte financeiro. Não, o Senhor está preocupado num coração sadio que está dentro da obra do Senhor. O Senhor está preocupado em nos encontrar aqui, fazendo, frutificando para Ele, independente aonde nós estamos. É aquilo que nós estamos fazendo. Quantas vezes você já acordou pela manhã com alguma situação, você encontrou, você deparou com alguma situação, você aguardava aquilo tudo, de repente você se sente resolvido, aquela doença que te assolava, de repente mudou, fui curado. Quantos dedinhos, quantos estão orando, intercedendo pela sua vida? Quantos estão intercedendo por nós? Quantas das vezes nós saímos de casa, o Senhor nos livra de um acidente, mas tem aquele que está frutificando na intercessão, tem aquele que está frutificando, vigiando na oração, tem aquele que está frutificando, pedindo ao Senhor
pela liderança da igreja, tem aquele que está frutificando, pedindo para o ministério de louvor, para aquele que vai ministrar, para a galera da mídia, tem aquele que está orando para um ente, um irmão que perdeu um ente querido, tem aquele que está intercedendo, tem aquele que está frutificando. Para frutificar, não preciso de falar que eu estou frutificando, eu preciso frutificar, e quando o Senhor olhar para a figueira, Ele vai ver os frutos que Ele deseja encontrar em nós. E o propósito, ele é importantíssimo na nossa vida. Quando nós perdemos o propósito de alguma coisa, as coisas perdem o sentido. Nós realmente saímos fora do propósito, caminhamos na contramão daquilo que o Senhor tem proporcionado para nós, caminhamos fora daquilo que o Senhor tem reservado para nós. E o dono da vinha fala: não, eu ainda continuo crendo que eu vou cavar em volta, que eu vou adubar, que eu vou molhar, e ela vai dar fruto. Versículos 7 e 8: por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não acho, corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Respondeu o homem ao Senhor: deixe por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Quantas vezes o fim não chegou para nós? Quantas das vezes já nos deparamos com o fim, em todos os aspectos da sua vida? Quantas das vezes nós já chegamos em situação que falava assim: não, agora é o fim. Mas tinha alguém cuidando, tinha alguém dando fruto e cuidando. De repente você saía daquela situação e agradecia ao Senhor e voltava para o propósito, mas é aquele pequenininho que estava dando fruto, que sempre tem lembrado nas orações. É aquele que ele vê a obra do Senhor como um campo, como uma seara, que ele quer trabalhar naquela seara. Ele vê a obra do Senhor como uma oportunidade de frutificar. Ele vê a obra do Senhor como uma oportunidade de falar: Senhor, muito obrigado pelo Senhor ter me plantado aqui. O que seria de mim se eu estivesse plantado em outro lugar? O que seria de mim se eu estivesse fora do seu propósito? E o mais interessante é que essa parábola é a única parábola que o Senhor não conclui ela. É a única. Sabe por quê? É porque quando ele estava ministrando ela, falando ela, ele lembrava de mim, e ele lembrava de você que estaria aqui nessa noite, que ele ainda acredita em nós. Ele chega no último versículo e fala assim: se der fruto no ano que vem, muito bem, se não der, se não, corte-a. Mas aqui termina, não falou se cortou, não falou se deu fruto. Do Senhor falou: não, deixa por aí. Sabe por quê? Porque ele sabia que num domingo como esse, nós estaríamos aqui adorando o Senhor e agradecendo Ele por ser essa figueira que Ele confia em nós. Ele não concluiu ela porque Ele sempre vai acreditar em nós. Ele sempre vai nos proporcionar oportunidades para estar com Ele. Ele sempre vai nos proporcionar oportunidade, sempre, para dar fruto para a obra dEle. E o interessante disso é que hoje
nós temos a oportunidade de falar como nova aliança, de ser nutrido por palavras, por trabalhos, por louvores, que nos faz gerar, que nos faz dar fruto, que nos faz sentir dentro de uma oportunidade que o Senhor tem proporcionado para nós. Quando você entra na casa do Senhor, que você começa a adorar o Senhor, que você começa a engrandecer Ele, você começa a mostrar para o Senhor que Ele é Rei dos Reis, que Ele é Senhor do Senhor. O que nós precisamos entender é que aquela figueira, ela não foi cortada, aquela figueira, hoje ela está aqui, somos nós, ela não vai ser cortada, sabe por quê? O Senhor ainda acredita em mim, o Senhor ainda acredita em você, ainda tem fruto para dar. O que nós precisamos de fazer é saber certinho e agradecer ao Senhor aonde nós estamos sendo, aonde nós fomos plantados, como nós temos sido cuidado pela mão do Senhor, como que o Senhor tem zelado por nós. Quantos gostariam de ter a oportunidade de estar aqui adorando ao Senhor, mas não estão? Quantos gostariam de ter a oportunidade de ter uma voz bonita para louvar ao Senhor, mas não tem? Quantos gostariam de ter a oportunidade de saber se expressar de outra forma, mas não tem? E nós temos essa oportunidade de estar aqui, de servir o Senhor com o nosso louvor, de servir o Senhor com a nossa pregação, de servir ao Senhor com o nosso evangelismo, de servir o Senhor com o nosso testemunho pessoal, de servir ao Senhor com o nosso fruto pessoal. Quando vai virar o ano, criamos e fazemos muitas expectativas, colocamos vários planos, e às vezes esquecemos de colocar os planos no propósito. E quando não colocamos os planos nos propósitos, vai chegar dia 31/12/2024, nós vamos estar lutando para fazer novos planos, e talvez esquecendo de novo de colocar no propósito. Qual que era o propósito da figueira? O propósito da figueira era dar fruto. Qual que é o propósito do Senhor para a sua vida nessa noite, meu irmão? Eu não sei. Você tem total liberdade de perguntar para Ele: Senhor, o que Tu queres de mim? Senhor, meus planos para 2024 é esse, mas e o propósito do Senhor? O meu plano não pode sobrepor o propósito do Senhor. O Senhor até nos permite mudar, deixar nós executar os planos, ao invés de viver o propósito, para Ele mostrar para nós que Ele é amor, mas Ele é justiça. O Senhor até permite você fazer os seus planos, seguir Ele, e falar com você assim: filho, o meu propósito é outro. Meu filho, meu propósito é outro. Você está fazendo esses planos, você não me consultou. O meu propósito para você esse ano é outro. Ah, Senhor, mas o meu plano é esse. O meu plano é esse. Tá, vamos jogar os nossos planos dentro do propósito do Senhor. O propósito do Senhor para a minha vida e para a sua vida, Ele nunca vai falhar. Isso não significa que não vamos passar por dificuldade, isso não significa que não vamos passar por tristeza, não, isso não significa isso. Significa que nós vamos estar dentro da vontade dEle, que é o mais importante, é eu estar dentro da vontade dEle. Quando eu saio da vontade do Senhor, quando eu me fujo das responsabilidades que o Senhor me encarregou, do propósito dEle, que eu vou seguir os meus planos, começa a aparecer judeus para falar de Galileu. O Senhor viu? Pilatos mandou sacrificar a galera toda, misturou o sangue no meio do sacrifício. Os nossos planos, ele precisa ser alinhado ao propósito do Senhor. Eu tenho certeza que todos, é uma cultura,
né, algo já no automático. Esse ano eu fiz um compromisso com o Renê de amanhã, né? Esse ano eu vou fazer isso. E o propósito do Senhor, aonde que Ele está? E os meus frutos? Eu falei para o Senhor: Jesus, esse ano eu quero frutificar mais. Senhor, eu quero, esse ano, os meus planos é o seu propósito. Eu sei, Senhor, que se eu passar por dificuldade, a sua mão vai estar segurando a minha. Eu sei que se eu me encontrar perdido, o Senhor vai me dar uma outra oportunidade. Que nós saímos daqui nessa noite sabendo que só do fato de nós estarmos aqui hoje é mais uma oportunidade. Ninguém garante que amanhã estamos aqui. Então aproveita hoje a oportunidade que o Senhor está te dando. Aproveita hoje mais essa oportunidade. Pergunte para o Senhor: Senhor, qual que é o teu propósito? Que fruto que eu posso dar para o Senhor? Que fruto eu posso oferecer para o Senhor? Que fruto eu posso mostrar para o Senhor? O Senhor já me deu 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas eu estou me entregando de verdade para o Senhor. Eu não posso mais ser só uma planta. Eu não posso ser só mais uma árvore no meio da videira. Eu preciso, Senhor, você tem que falar para Ele: Jesus, eu preciso que o Senhor me encontre. Eu estou disposto, acima de tudo, a dar frutos para o Senhor. Senhor, eu abro mão dos meus planos para te entregar os teus propósitos. Eu abro mão daquilo que aparentemente me faz bem para seguir o seu propósito. Que se tiver que chorar, Senhor, eu chorarei, mas chorarei junto com o Senhor. Se nós tiver que saltar de alegria, vamos saltar, porque eu sei que o Senhor também vai estar ali, que o Senhor é fonte de alegria, mas o Senhor também é consolo para os momentos difíceis. Eu te convido a colocar de pé, enquanto o Ministério do Louvor adora o Senhor, tendo a certeza de que o Senhor, o objetivo principal dele é fazer com que a igreja de Nova Aliança ela gere frutos, que os planos de 2024 ele venha a ser o propósito do Senhor